Olá a todos! Eis-me here, dando continuidade ao projeto do Pod Lopes. É um programa que surgiu há uns 4 ou 5 meses. E estamos aí, estamos na luta, estamos continuando. E graças a Deus eu tenho recebido convidados espetaculares, tratando de assuntos também muito pertinentes, assuntos bastante interessantes que, né, as pessoas que têm oportunidade de assistir, né, a minha audiência mais fiel, têm dado uma resposta positiva. Nessa quinta-feira, né? Que dia que é hoje mesmo? 25. Dia 25, eu já tinha um convidado, né, uma convidada, só que ela teve um imprevisto, não pôde vir, né? E aí eu tive que me recorrer, eu tive que recorrer à minha amiga Mercedes, né? Eu agradeço muito a Mercedes, né? Por a gente estar fazendo essa... vai ser uma conversa, né? Vai ser uma conversa. Segundo o Lopes, é uma conversa. É uma conversa, isso. Então, eu penso que vai ser interessante. A Mercedes é professora, né? Na realidade, ela é professora já reformada, né? Aposentada. Reformada. Aposentada. Aposentada, tá certo? Reforma dos militares. E já aposentada há um tempo, mas eu meio que quase que a obriguei a falar sobre esse tema, né? Porque eu sempre quero falar aqui de fator humano, né? Então, de que forma que a gente pode analisar a educação, tá? Na nossa época, né? Que a gente falou que é do século passado, né? Século passado. E como era a educação, né, no século passado, nos outros séculos, e como é que é a educação hoje, né? A gente até ponderou sobre alguns assuntos, mas daqui a pouco a gente trata disso, né? Mas enfim, aí quando eu a convidei, né, para que viesse aqui me ajudar, Ajudar. me ajudar eu a mim mesmo. Ajudar o Lopes. Aí ela deu uma ideia ela formulou algumas perguntas, né? Inclusive eu postei, acho que foi na quarta-feira, né, no meu status do WhatsApp, no Facebook também, que eu precisaria de algumas perguntas que vocês formularam e ninguém respondeu. Aí eu falei assim, então tem duas possibilidades, né? Ou me amam ou me odeiam. Ou me amam ou me odeiam, exatamente. Deu até um tempo pro povo aí, né? Até meio-dia. Até meio-dia, Mas ninguém respondeu, cara. Não tive nenhuma resposta. Eu acho que o WhatsApp deveria ter tido talvez umas 60 visualizações. O Facebook não dá para saber quantas visualizações tiveram, né? Mas enfim, não importa. Se a Mercedes não tivesse a generosidade de aceitar esse convite, eu faria o Pod Lopes sozinho. Deus! Eu conheci a Mercedes. Rufem os tambores. Rufem, perfeitamente. Então, eu conheci a Mercedes, na realidade, através do CCTI Polvo, né, que é o Centro de Convivência da Terceira Idade, apesar de ser uma jovem senhora, né? Mas é uma pessoa que tem por ser até professora, né, ela tem um conhecimento bastante vasto, né, e é uma pessoa de um trato fácil e a gente consegue desenvolver alguns assuntos que são sempre pertinentes à época, são assuntos polêmicos que a gente acaba desenvolvendo, só que hoje não, a gente vai tratar sobre educação mesmo. Eu, né, meio que fiz um briefzinho com ela aqui, seria educação, primeiro, de berço e a educação institucional, ou seja, a educação familiar, que é a primeira, né? Quem educa é a família. E a escola, a gente já discutiu isso aqui em algum programa, a escola ensina, ela passa conhecimento. Mas quais são as dificuldades para a escola passar esse conhecimento hoje? Que produto, que matéria-prima humana, né? Humana que a gente está entregando para as escolas? Então, com vocês, Mercedes Maia, professora e historiadora. Pois é. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, não sei o horário que vocês vão estar vendo isso aí. Lopes me pegou de surpresa, né? E eu tô aqui. Então, o que ele perguntar, eu vou responder de maneira que não atrapalhe o Lopes nos pensamentos dele. E a forma que eu entendo tudo isso, né? Quando ele fala de educação de família, de berço, realmente... Nós até estávamos aqui falando sobre a diferença da criança de antes, da criança de agora, e eu falei que a criança é a mesma. A criança é a mesma, o produto é o mesmo, a criança nasce do mesmo jeito, é tudo. Só que hoje nós temos muito mais material para estar entregando para a criança, mas de que forma está sendo entregado esse material? De que forma está sendo passado isso aí? Antigamente nós estávamos falando de quê? Eu perguntei para Lopes qual foi a música que bombou no carnaval passado. Carnaval passado. Ele não lembra, nem eu. Sim. Ao passo Nem eu, ao passo que
Se a gente pegar marchinhas antigas, a gente sabe. Sim. Porque era uma coisa que era passada, todos os anos não mudava. Tanto que hoje, não saindo da educação, mas dando uma aberturazinha, nós tínhamos baile dos anos 60, dos anos 70, dos Sim. anos 80, né? Então nós tivemos a escola dos anos 60, a escola dos anos 70, a escola dos anos 80. Tá. E tinha um tempo para evolução. Hoje não. Hoje é uma coisa galopante. Sim. Cada hora aparece. É. Depois da Covid, eu acho que desandou total. Sim. Então, eu penso que, eu até falei para você, né? Se a gente falar assim de 5, 10, 15, 20 anos atrás, as mudanças que nós tivemos, sobre todos os aspectos, tá? Mas principalmente a tecnológica, né? Que é essa enxurrada de informação que a criançada está recebendo. Vamos falar de 2000 para cá, a gente está falando de 24 anos, né? E que as coisas eram muito mais lentas. Você falou das marchinhas, né? A gente repetia muito mais, porque a gente não tinha essa ferramenta aqui às mãos, que é o celular, que ela despeja informação, a televisão, os outros meios de comunicação está despejando isso aqui. Sim. Informações positivas, boas e negativas. Naquela época, as informações, para nos chegarem, elas demoravam um pouco. Talvez 2000 já chegasse um pouquinho mais rápido, né? Mas imagina no início do século passado, por exemplo. Mas chegava mais lentamente. Sim, mais então, lentamente. Então dava para a gente assimilar o conteúdo, dava para processar. Hoje não, você tem agora, nesse mesmo momento que a gente está aqui, já deve ter assim milhões de celulares novos sendo feitos, milhões de programas novos sendo feitos, que a gente não deu conta nem da semana passada. Sim, é verdade. Nem da semana passada. Então nós estamos falando de adultos. Agora você coloca isso na cabeça de uma criança. Sim. A criança ela não tem uma fixação assim. Ela tem que ser uma coisa que chame muita atenção da criança para que ela se fixe. Sim. Entendeu? E a escola tem o quê? Para oferecer. Para oferecer. Sim. Quadro negro, sim. giz, isso. Apagador. Um professor desmotivado, 30 alunos num espaço restrito, cadeirinhas. Sim, não tem atrativo algum, né? Não tem. Então, antigamente não era muito diferente, tinha muitos alunos na sala, mas o comprometimento, a atenção e o produto, a matéria-prima humana era diferente. Não é que não era diferente. A escola era atrativa, porque as famílias não tinham a quantidade de conhecimento que a escola tem. Hoje a criança recebe dentro de casa, com os amigos, no clube, qualquer lugar que ele vá, ele tem um celular. Isso aqui traz informação 25 horas, 26 horas por dia. Mas qual é o tipo de processamento que a criança tem para estar enxugando tudo isso? Então, mas que tipo de informação também que ela está recebendo aí? Superficial. Superficial. Que de repente, coisa de mais conteúdo. Os TikTok da vida, os deck-leck, sei lá, nem sei porque eu não uso essas coisas. Meio que para entrar... assim, né? É quase que um processo de utilização mesmo, de pouco conteúdo, de pouca base, né? É uma quantidade sem ter qualidade. É uma quantidade muito rasa, né? Muito rasa. Sim. E assim, o que eu noto, por exemplo, na pandemia eu abri uma sala de aula. Sim. Os problemas que as crianças que estiveram lá comigo têm são problemas de quando eu estava lá na sala de aula, de 10 anos atrás. É o mesmo problema. Sim, não mudou, né? Não mudou. Não mudou, piorou, porque ela fica inquieta o tempo todo, porque você tira o celular e tá só eu e a criança aí. Sim. Aí quando você apresenta uma coisa, ela olha assim, uma caixa de material dourado para matemática. Material dourado. Ela olha assim, ela não sabe o que fazer com aquilo. Ela não monta um quebra-cabeça, ela não alinhava. Mas o material dourado, você falou, é interessante o material dourado, mas talvez se você passar, porque não são todas as crianças que conhecem material dourado, muitos adultos... O professor não conhece. Não conhece, Então, porque é uma coisa extremamente interessante, mas então é possível que a gente consiga resgatar isso. Eu não passei pelo material dourado, só passei depois de velho também. Ele é essencial para a matemática. Isso. Ele é essencial. Mas isso pode ser um atrativo para a criança. Sim. Talvez um pelo momento, porque ela processa tão rapidamente que ela vai processar muito rapidamente. Olha que legal, né? Sim. A criança, chegavam para mim crianças com problemas tipo assim, aquela conta, né? Aquela conta. 25 mais 26. 5, 6, 11, vai 1. Ela falava, vai 1 para onde? Para onde vai 1? Para onde que vai 1? O 1 vai para onde? Isso. Aí quando você fala assim, não, esse 1 é a dezena.
Aí a criança te olha assim, faz aquele download, dezena, unidade, aí você volta. Aí eu fui na escola, para mim, numeral de unidade vai de 0 a 9. O 10 já chama-se dezena. Perfeito. Tá. E ele pediu para eu ir na sala de aula dele, estava lá o numeral de 1 a 10. Lá, professor, não interessa quem é o professor, nem a escola, de 1 a 10. Aí ele falou assim, lá na sua sala tem uma bolinha antes. O que é essa bolinha? Eu falei, a bolinha? Eu não sei o que é a bolinha que você está falando. Ele falou assim, aquela bolinha que vem antes do 1. O 0. Sim. O 0, ele é o início de uma matemática. Então, se a criança não tem essa noção, se ela não tem o concreto, ela não vai passar para o mental. Mas eu penso que isso tenha sido meio que histórico, tá? É claro, existem níveis de educação. Tem educação, né, meio que... O Estado já foi melhor, né? Não sei se você está me entendendo. Eu estou falando educação... na base, na infantil. Sim. Eu estou falando na infantil, que é a base, que é o alicerce. Mas será mas será que o Estado sempre, talvez o município, sempre forneceu uma educação de qualidade? Né? Que passasse isso. Eu não sei quais as categorias de ensino, qual é a metodologia de ensino, né? Tem Paulo Freire, não sei. Tem umas metodologias, né? De ensinar isso, né? Isso. Mas o material dourado, eu não tive material dourado. Material dourado, quando a criança ela domina o material dourado, ela vai saber por que vai 1 menos 1, material dourado é unidade, dezena, centena, milhar, ela vai entender. Isso. Eu, na minha opinião, deveria dar uma parada em tudo, ficar 1 ano, 6 meses só em português e interpretação de texto, aprender a ler. Porque é muito complicado, por exemplo, para uma criança, quando você chega e fala assim para a criança, escreve mala, sei lá. Aí a criança fala, qual é? M, põe o M. A criança põe o E, porque o som que ela tem é da vogal. E. Não, é M, é o M, é o M. Aí a criança fica te olhando assim com aquela cara de que não tem nada a ver, entendeu? Daí ela coloca o E, mas não é o M. É o som da consoante, com o A que vai formar o ma. Então, se você manda a criança escrever mala e fala que é o E-me, qual é o som que vem para ela? É o E. Sim. Então, eu entendo a dificuldade do professor, mas eu volto a repetir, essa dificuldade não é atual. Hoje é pior ainda do que a dificuldade que o professor tinha naquela época. É difícil você dar um tratamento mais personalizado, porque nós somos seres diferentes, as crianças são diferentes. Uma tem uma facilidade maior de aprender do que a outra. Sim. Talvez ela, de base mesmo, talvez o pai tenha ajudado, a mãe tenha ajudado, e talvez ela tivesse um pouquinho mais de facilidade, né? Sim. Aí ela conseguia meio que entender isso, né? Mas fisicamente mesmo, Mas né? se você vê a história, por exemplo, a família de antigamente, de tempos atrás, não é a mesma família de hoje. A mãe ficava em casa, o pai saía para prover a casa. Hoje sai mãe e pai, a criança vai para a creche. Sim, quando a criança volta, a mãe já está aqui, o pai já está aqui com as coisas do serviço. Chega e faz assim para a criança, fica aqui enquanto eu vou fazer a sua comida. Não se conversa mais, não se conta mais, não se fala mais, não tem diálogo mais. Eu não sei, parece que reduziu o tempo de saco, entendeu? De conversa. Entendo. Mas isso é comportamental. De repente, o fato da criança estar indo para muito cedo, né, muito precocemente, né, sei lá, creche, berçário, talvez ela consiga, em termos de conhecimento, ter um handicap muito melhor do que na nossa época. Na realidade, não tinha creche para todo mundo na minha época. Você tinha que pagar a creche lá. Você tinha que pagar. A creche era só para realmente para a mãe que trabalhava. Isso, não tinha creche pública, né? Não tinha creche pública. É que tinha menos gente no mundo também, né? Hoje tem muito mais gente, né? E os problemas, é claro, que vão se agravando na realidade, né? Sim. Mas isso é questão comportamental. Mas eu falei, eu tenho sobrinhos, tal, que de vez em quando recorrem a mim, principalmente na questão da matemática. Para onde vai o 10? Então, para onde vai o 1? Então, isso, recentemente mesmo, não sei qual deles que me pediu para falar isso, né?
das unidades, os decimais, as centenas, né? Isso. Milhares, dezenas, centenas e Unidade de milhar. isso, por aí vai, né? E esse é uma dúvida, e escola até legal, escola particular, inclusive, né? Que a criança não conseguia entender isso muito bem, né? Então, para você passar o conhecimento, você tem que estar muito segura daquilo que você está falando. Porque o outro ele vai te questionar em várias situações. Então você tem que estar seguro. Se o professor não está seguro com qualquer material, vai dar problema. E o professor, ele não tem tempo. Ele não tem Não tempo. tem, Eu sei que sei não. porque eu já trabalhei 2 períodos, você entra das 7 ao meio-dia, da meio-dia a 1 você sai, você chega em casa, você tem que ser mãe, você tem que ser mulher, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. E você tem o que seria necessário? São muitas salas também São que vocês têm, né? muitas salas, muitos professores, Dá. por exemplo, São Sebastião, vamos pegar o exemplo de São Sebastião. Nós temos aqui um município de 102 quilômetros. A Costa Sim. Sul é a mais prejudicada nisso tudo, porque há uma Isso. grande rotatividade de professor. Isso. Então, eles implantam uma nova metodologia. Aí o coordenador vai lá e fala, ó, funciona assim, 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 assim. Fica um ano, ele passa isso pro professor. O professor, ele vai pegar isso aí e vai aplicar. O ano que vem já não é o Já mesmo não é o mesmo professor. professor. É um outro professor. Sim. Que ela vai ter que começar tudo novamente. Então é uma coisa que Sim. fica truncado. Fica muito truncada, né? Então qual Fica muito seria, seccionada, muito repartida. ao meu ver, o ideal? Um período de aula, salário digno e investir na formação do professor. Nós aqui em São Sebastião, a gente tem uma característica que, na realidade, bem ou mal, os professores são relativamente bem remunerados, diferentemente não sei, da minha audiência de onde está falando, né? Mas eu tenho certeza que, de uma maneira geral, os professores são muito pouco reconhecidos, né? Já houve uma fase, uma época na vida, na história, que o professor, pelo menos, status tinha. Hoje nem status não tem mais. Pô, aquele cara é professor. É tio, Você sabe que, assim, quem foi meu aluno nunca me chamou de tia. Porque você não deixava. Não. Tá, Eu não sou isso, tia, eu não fiz Tia é faculdade sua de parente, tia. né? Tia é Irmã sua da parente. tua- Como é que eu vou irmã da ensinar? tua- Como é que da eu vou tua mãe. ensinar a árvore genealógica? É. Pai, mãe, irmão, seu tio. Tio. Você faz parte da minha Não, árvore não, genealógica. não. Eu sempre fui a professora Mercedes. Todos os meus alunos me conhecem como professora Mercedes Maia. Sim. Todos. Eu Isso. faço questão disso. Tem uma fórmula para a gente consertar a educação e para melhorar o mundo? Porque só a educação vai transformar o mundo, Mercedes. Tem. Quando Como? você achar a pedra filosofal. Então, Vou fazer a pergunta para você que nós fizemos antes de começar. Qual será a função da escola se acabar a criança? nenhuma. Se não nascer gente, não vai precisar de ter Não escola. precisa ter escola. É. Precisa de engenheiro. Precisa de advogado. Então, mas se não vai nascer gente, não vai ter engenheiro, não vai ter advogado, não vai ter nada. Não. Não vai ter delegado, não vai ter nada. Parou de criança. Mas nós vamos estar aqui. Não Sim, vai ter mas bomba atômica, pô. Não, mas uma época vai cessar, a gente vai morrer, Não. todo mundo vai acabar. Então, vai acabar. Né? É o primeiro que acaba é a escola. É a base do engenheiro, é a base do Sim, advogado, é a base tudo. de tudo. Né? E não é. Se tem um profissional que eu admiro, né? Todos os professores, claro, mas é a professora primária. Eu acho que é uma verdadeira heroína. A professora de educação infantil. De educação Ali, infantil. ó. É que hoje a criançada está tão precoce que, né, bem ou mal, não sei se é o celular mesmo, a criança já quase que já entra na escola sabendo ler e escrever. Mas não necessariamente. É um Engano percentual. seu. É uma visão que as pessoas têm de que a criança recebendo essa quantidade de informações, ela já chega sabendo ler e escrever. Não. A gente tem muito mais dificuldade de fazer a criança ler e escrever. Será? Eu não tinha essa informação, essa noção. Porque é muita informação. Aí, de repente, você sobe e desce, sobe e desce. A criança Então, não sabe pegar no lápis. Isso. Não, mas é que ela está entrando muito precocemente também no berçário, né? Ela já entrou no berçário e alguma atividadezinha ela tem, na creche. Tem, Atividades todas. mais lúdicas, né? Que chama, Berçário, lúdica, que chama? creche, sim. Ela já tem contato com cores, com Tem, número. Tem. Né? Se o professor for comprometido, tá? Há professores e professores. Eu sei. Mas tem essa questão também da motivação do professor. Você falou, né? Via de regra são professoras mulheres, e mulheres têm
tem dupla, tripla, quádrupla jornada, né? Ela é mãe, ela é esposa, ela é dona de casa, ela é a psicóloga, ela é a compradora enfermeira, tudo. É tudo. A criança se arrebenta lá na escola, a gente sai, vai lá, não sei o quê. Nós somos todas as profissões reunidas em uma só. Tá. Então, o mundo tem jeito. E aí a gente vira tia. Tá. Não, tia é aquela que vai ficar com a criança lá em casa quando mas não tem ninguém. Nem a tia não quer ficar, né? Nem a tia quer ficar, porque a tia vai pro forró. Vai pro forró, Mas é isso aí. Mas o mundo tem jeito, então, Mercedes? O que você acha? A educação, ela tem jeito ou não? A educação ou o mundo? Não, o mundo começa pela educação. A educação é que vai transformar de uma maneira positiva ou negativa o mundo. Tudo é. Olha, a educação é a base. Eu tenho que ter esperança que tenha, né? Que melhore, né? Que tenha salvação. Mas existe uma fórmula assim, não? O que precisaria mudar na educação, então? Mudar a forma de pensar. A forma de pensar. Mas pensar de quem? Do governo. Sabe por quê? O governo são pessoas. Sabe por quê? Gente, tudo então, é as pessoinhas que estão lá no governo, elas têm que pensar. Vamos trazer para São Sebastião a realidade de São Sebastião. Não vamos nem ampliar isso aí. Vamos levar isso aqui para São Sebastião. Nós temos 102 quilômetros, Costa Sul, Centro e Costa Norte. Eu já trabalhei de Costa Sul a Costa Norte. O bairro da Costa Sul é totalmente diferente da Costa Norte. Totalmente diferente do centro. Sim. Então, nós temos uma diferença de realidades aqui. Enorme. De um bairro da Costa Sul é diferente do outro bairro da Costa Sul. Eu sei. Como é que eu vou dar, por exemplo, numa matéria lá para a criança falar sobre município, sendo que a professora que está aqui dando aula nessa sala aqui hoje, ela vem lá de Pirapora, do Jacarezinho. Sim. Ela desceu na rodoviária, entrou dentro da sala de aula. Como é que ela vai falar do município de São Sebastião? Sim. Que conhecimento ela tem? Mas isso ela poderia buscar. Esse não é o pior problema. Não, o pior problema é esse. Por que seja esse? Quando eu era coordenadora, nós falamos, nós vamos lá ver os índios. Que não é índios mais, né? Agora é povos originários. Povos originários. A professora perguntou, aonde tem isso? Como aonde tem isso? Boracéia. E fica onde, Boracéia? Você vai responder o quê? Uma professora que prestou um concurso. Sim, mas aí é questão de treinamento. Eu não vejo que esse seja o pior problema, não. Né? Isso que você está falando, de repente acontece em uma cidade, vou falar São José dos Campos, que é um bairro de Paraibuna, é uma cidade que eu conheço, né? Sim. Também é diversificado. Então, teve uma época que, na época da faculdade, eu era um ACT no estado. Eu dava aula de, sei lá, matemática, desenho geométrico. Então, eu ia para as escolas mais de periferia e para as escolas mais centrais. Eu percebi a diferença. Muita diferença. Muita diferença. Muita diferença. Teve num bairro lá, que também não era tão periferia assim. Eu me lembro do nome do garoto até hoje. Eu nem deveria, mas eu peguei meio que sei lá, uma birra do cara. É birra que chama, não? Assim, uma antipatia. Uma antipatia pelo garoto que você não acredita. E aí, ao passo que eu tinha uma turma no Estevão Ferri, que é bem próximo do centro mesmo ali, na Ana Cândida, que é a Avenida Industrial, era Zona Leste, mas ficava bem mais próximo do centro. Então, turmas fantásticas, criançada toda comportada, comprometida, se bem que já faz um tempo também, né? E eu sabia que tinha uma diferença, uma dificuldade. Então, fala pra mim. A forma de colocar isso seria diferente. Por exemplo, uma coisa que eu não entendo, não adianta você perguntar pra mim que eu não consigo entender. Uma professora A com uma sala dentro da prefeitura com 20 alunos. Essa mesma professora A, numa escola particular daqui de São Sebastião, com 20 alunos. No final do ano, os 20 alunos da escola particular estão alfabetizados e os da prefeitura não estão. Essa matemática, para mim, nunca fechou. Não fecha. Se é o mesmo profissional, fala para mim. O que acontece? É uma pergunta que eu também não sei responder, não. Eu gostaria. Vamos traga alguém aqui para que consiga, porque eu não consigo entender essa matemática. Se é o mesmo profissional, está na mesma sala, o que é? Porque tem cobranças? Porque tem mais cobranças no particular do que no da prefeitura? É possível que o pai está pagando, né? Tem um custo para o pai. Talvez o pai cobre um pouquinho mais, né?
É uma ideia ruim, mas está errado. Péssima. Péssima, né? Péssima. Aí o pai não cobra, mas é escola pública mesmo tal, e tal, tanto faz. Péssima. Agora, É péssima e na para o realidade profissional. e não são pessoas. A gente em São Sebastião, a gente não tem uma diferença, né, aqui na região central, por exemplo, tão diferente de nível intelectual dos pais, Não. nem nível financeiro. Não. Entendeu? Tem muitos pais que têm até um nível financeiro bom, mas não quer dizer muita coisa. Eu só não coloquei minha filha até para sobrar uma vaga para a pessoa que precisava mais do que a minha filha, né? Por isso que ela ficou na escola particular, mas não por isso. Eu tanto quis que a minha filha ficasse na particular, queria que ela fosse para uma pública depois, mas continua no particular, né, Carol? Sim. Mas é isso, então não quer dizer muita coisa. Mas é assim, tende a haver solução. Tende a haver, de um jeito ou do outro. Mas é uma solução complicadinha. Eu sempre cobro do meu convidado aqui, né? Ele fala assim, a gente fala, é tudo muito bonitinho, né? Parece uma receitinha de bolo, tudo certinho, mas para aplicar esse bolo, as dosagens corretas e fazer com que aquilo funcione mesmo, é mais complicado. A gente tem todas as ferramentas, né? Vamos falar de São Sebastião, a gente é um município em termos de renda per capita, é um dos mais ricos do Brasil, se não o mais rico aqui. Então a gente é um município bem sucedido, rico, tem um orçamento fantástico. A nossa educação, que eu saiba, não é ruim. Né? Não. Os professores são bem remunerados, né? Bem remunerados, então não é só a escola, não. Né? Eu não penso que seja o problema só da escola, não. O problema é geral. Aí sim vem o problema comportamental dos próprios pais. Né? Mas você sabe, essa situação, excesso de alunos, quando a gente pede as coisas para a secretaria, quando a gente pede as coisas, não vem, vai desmotivando. Quando você não é motivado, há uma queda de rendimento. Isso é lógico. Você entendeu? Então isso acontece. Acontecia há 10 anos atrás, quando eu estava lá na escola, como acontece agora. Eu procuro ficar ausente. Quando as pessoas me procuram, eu falo, eu não quero comentar. Eu não gosto de comentar, porque eu acho que as minhas ideias são muito particulares, entendeu? Para mim, teria que começar tudo de novo. Eu entendo. 6 meses, 6 meses, Tem. língua portuguesa, 6 meses, as 4 operações. Sim. Pode ser uma ideia. É uma ideia. Parar tudo, né? Parar tudo. Sim. Porque quando você interpreta, você lê, você interpreta, você vê história, geografia, ciências, química. Isso. Quando você entende, você vê a física, a química. Você entende. Se você tem ali um problema aqui, esse problema ele vai virando uma bola de neve. Sim. Isso. Se você não sanar, dezena lá, quando chegar na equação aqui, ele não vai entender. Isso. Talvez seja a antipatia que você pega pela matemática porque você não conhece. Então você só gosta ou desgosta daquilo que você conhece. Então se você não domina, você vai abominar aquilo. 3 mães foram me procurar para eu voltar da aula particular para alfabetização. Falei, mas sua menina foi alfabetizada aqui comigo, o que aconteceu? Ela não está entendendo um monte de coisa. Falei, infelizmente eu não vou. Tem uma moça que ela vai fazer ensino médio. Ela foi pedir para eu ensinar ela a fazer conta de mais, de somar, de subtrair, porque ela não entende, porque ela está chegando em equação e ela não consegue entender. Então a gente tem que começar lá 2 mais 2. Gente, a criança ela não consegue entender a frase, porque a matemática também é frase. É uma situação matemática. Sim, é uma equação matemática. 2 vezes o numeral 2 dá quanto? Ela pergunta, como assim? Ela não consegue entender. Se você não entende, você não resolve. Sim. Não entende, não resolve. Algumas vezes pode ser a característica da pessoa, ela tem uma dificuldade mesmo e não vai... Tá. A dificuldade, a gente sabe... Teria que ter uma média melhor, né? Sei lá, de cada 10 pessoas, 7 conseguissem entender. Não fossem analfabetas funcionais, que a gente chama. Não sabem interpretar um texto, por exemplo. Né? Eu, por exemplo, eu me considero analfabeta digital. Sim. Eu mexo malamente em algumas coisinhas. E também não quero aprender muito, porque isso aí toma muito tempo. Sim, não tenho dúvida. Né? Isso aí come o tempo da gente, o tempo de vida da gente. Mas é diferente de ser analfabeto. Não vou nem falar da matemática. As equações elementares, as básicas, é claro que seria interessante a gente saber, todos saber, até para a gente
ter uma possibilidade de não ser nem enganado em alguma situação, né? Sim. Agora, a interpretação de texto é uma das que me preocupam pra caramba. Eu participo de alguns grupos, né? De grupo de trilha, ou outros grupos quaisquer, e eu percebo. É um negócio absurdo. Às vezes eu até interpelo, chamo assim no particular o administrador. Falei, você tem uma paciência. Aí ele coloca lá, vai ter uma trilha, coloca todas as informações. A trilha vai ser no dia tal, vai ser a trilha em tal local, vamos sair que horas, vai de carro, vai de trem, vai de ônibus, vai de bicicleta ou vai a pé. Aí a pessoa pergunta, mas quando é que vai ser? Mas onde é que vai ser? Eu não sei, mas também não posso condenar, não. Eu estou sendo chato demais. Porque às vezes a pessoa quer conversar só. Entendeu, né? Pode ser, você tá vendo? Tá acabando. Tá acabando. Acabando. Mas vamos lá, vamos ver o que você vai escrever aí. Mas então é isso muito me preocupa. Tá né? vendo? Deixa eu ver aqui. Arrume essa frase. Tá, o navio inglês entrava no porto, o navio francês. Isso. Tá faltando o quê aí? Deve estar faltando uma vírgula, um ponto. Então ponha, Então, vamos por lá. favor. O navio inglês entrava no porto. Eu pensava. Eu tenho uma boa para você também aqui. Ah. Então, o navio inglês, não tem ponto, não tem nada. Não. O navio inglês entrava no porto, o navio inglês. Não, Francês. francês. Né? Tá faltando ponto, vírgula, tá faltando o quê aí? Tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Tá O que você faltando acha que alguma- falta aí? Então, mas é que você me pegou de surpresa aqui. Não, isso aqui falta interpretação. É. Olha aqui, eu não vou Interpretação. deixar você. Não, né? Esse entrava O navio entrava. é de entravar. Entravar. O navio inglês entrava no porto. E- Não. O navio inglês entrava no porto, o navio francês. Ele entravou, Ah, tá. ele parou, ele brecou. Isso, perfeitamente. Isso é bom. Vocês entenderam ou não? Tá aqui, Entendeu? ó. Tá tudo junto aqui. Não tem ponto nem vírgula, não precisa de nada. O navio inglês entrava no porto, o navio francês. Perfeitamente. Muito bom. Isso aí caiu no meu primeiro dia de Mas faculdade. eu tenho uma boa. Eu tenho uma boa também, né? Enquanto o padre pasta, o burro reza. Ele precisava escrever, né? exato, tem caneta. Enquanto o padre pasta, o burro reza. Aí é uma vírgula. Né? Isso aqui realmente É verbo. Verbo Quem entravar. entrava, achei no sentido de entrar aqui. Não, mas depois você me passa isso aí, a gente vem no outro podcast só para brincar. Perfeitamente, Mas é isso, né? Essa aqui realmente, tá vendo? Eu não consegui fazer, Então, então eu sou analfabeto digital também. Não, digital não, funcional. Não, mas você vê, é uma coisa assim, é que nós vamos, por exemplo, tem uma análise, deixa eu melhorar essa palavra aqui, uma avaliação que a gente faz com as crianças, se ela está no silábico, pré-silábico, silábico alfabético, tem umas divisões aí. Só que as crianças estão escrevendo cada vez mais errado. Você vê dentro da internet as pessoas escrevendo errado. Sim, claro. E aí cai num vestibular, o erro é contado. Sim, Então, se nós pais estivermos atentos a isso, a gente pode corrigir isso. Mas será que nós estamos preparados, né, para estarmos atentos a isso? Né? Eu sempre cobrei da Carol. Né? Ela fala, né, tem um dialeto quase que próprio na internet. Né? Sim. Só que ela tirou nota próxima de 10 na redação. Né? Então ela se preocupava muito com isso. Ela teve uma boa aula de redação, uma boa aula de português. Mas acontece que assim, uma coisa é você saber o português. A outra é você saber essa moda nova de português. Sim. Mas o que vai ser cobrado é aqui, são as regras. São as regras, claro. São as regras. É o português formal. É o português formal. Você não pode fazer uma petição para juiz, você não pode fazer qualquer coisa. PQ, PC, PTT, pererê, sei lá como é que é. Só sei, Mercedes, que nós discutimos, mas não chegamos numa solução. Eu quero solução, eu não quero problema. Se nós discutimos, falamos, dissemos, não tem solução, porque a solução ainda não está para ser. Não, mas a gente precisa buscar uma solução. Todos precisam buscar uma solução. Né? Tem vários probleminhas aí que a gente precisa buscar solução. Só que eu percebo também, eu faço parte de uma instituição que a gente precisa chegar num acordo, né? Porque tem muitas pessoas trabalhando. Para tudo. A solução é parar tudo e começar tudo do zero. Desmonta a casa toda e desmonta tudo do zero. Começa ali, ó, tá dando problema na infiltração lá em cima, não adianta você remendar.
põe abaixo e começa tudo de novo. Mas o buraco é mais embaixo. A coisa é muito mais Faz um profunda. processamento. Não, vem cá, Mercedes. A gente tem problema. Uma pessoa tem quantos problemas? Cada um é um universo. De repente está ganhando um salário ruim pra caramba que mal dá para pagar as contas. Não consegue pagar aluguel. Mora numa casa que está precisando de reforma. O filho tem problema. A mãe está doente. O pai está doente. A irmã está no hospital em estado terminal. Como é que fecha essa conta, gente? Não fecha. Então, não fecha. fecha. Então, como é que você quer ter solução? Você acabou de dar o parecer de 98,98% da população. Como, né, mesmo a despeito de todos esses problemas pessoais, a gente consiga resolver isso? Vai dançar forró. Dançar forró-bodó. Dançar forró. É dançar. Você tem que Mas dançar. mesmo no forró, de repente o cara precisa pagar 30 cruzeiros, o cara não tem 30 cruzeiros para não, vai pagar aqui, forró ó, na bodó. viela do meio, aqui o forró Ali é de graça, né? Mas às vezes é um forró Pronto. que o cara não quer. Quanto tempo nós temos, João? 35, olha. Hoje eu chamei o João com menos tempo. Você me enganou. Perfeitamente. Você me enrolou até agora e não quer falar da minha caixa. Não, da caixa eu vou falar. Vai falar da Mas caixa. nós não chegamos a um consenso, cara. Não chegamos. Não tem. A solução que eu tenho, a solução, ao meu ver, a mim me parece que seria parar isso, porque cada vez que se inova, vai se perdendo. Começar do zero. Português e matemática, básico. Depois que todo mundo tiver no básico, aí começa a se colocar as coisas. Não, eu entendo isso, né? Eu vou revelar. Na minha faculdade, quando eu comecei há uns anos atrás, nós tivemos no primeiro ano a matemática elementar. Você acredita isso? No primeiro ano. Não. Eu não sei exatamente por que colocaram isso lá. Eu desconfio, né? A gente tinha aula de português, talvez a gente tivesse. Aí tinha uma outra aula lá que também não tinha nada a ver com a minha matéria, né? Matemática elementar, tudo bem, mas tinha matemática elementar. A única coisa, Lopes, que ninguém tira da gente é o conhecimento. Sim, claro, não tenho dúvida. E ele não ocupa espaço. Isso. Ele não ocupa espaço. Desde que você só sabe uma coisa do nascer ao morrer se você aprender. Sim, então... Se você decorar, isso. Você esquece. Então, você tem que aprender aprendido, claro. aprendido Isso, mesmo, você entendeu? Para que te fixe aquela informação Fixe lá aquilo. e que se torne um valor, né? Uma conduta mesmo de você. Agora, o que muito me preocupa são as consequências dessa má formação, dessa má educação, tanto de berço quanto institucional, quanto de conhecimento mesmo, né? Porque tudo vira muito raso, depois as discussões ficam rasas, né? Você fala de um assunto, alguém falou, pô, o cara falou de... Então, não vou nem entrar nessa questão aí, porque é problema, né? Então, pular. Mas aí o cara cria um conceito lá, mas um conceito muito de internet, muito midiático, muito raso, muito... E aí briga com o pai, briga com a mãe, briga com o tio, briga com o amigo. Aliás, todo mundo briga por todas as coisas e ninguém tem razão em nada, porque ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é. É uma briga, assim, muito... Tantos problemas são superficiais. E não precisava. Como as brigas são superficiais. Superficiais. Porque se tiver ali um pagode e chamar o cara vai. Vai, claro. Mas se ele fosse, ele seria um cara melhor, de repente. Vai. Né? Como é que você pode fechar a questão dele? Eu já vi casos, eu acho que eu já comentei isso aqui, há muitos anos atrás, que o cidadão, ele não comer, ele não almoçava nem churrasco, se não tivesse feijão, cara. Isso para mim é uma ignorância fora do comum. Então você tem que meio que ser maleável, se adaptar. Você tem que ter a tua personalidade. Aí você vai num lugar, puta, só tem jiló e tem uma... Pô, você não come jiló? Vai matar você se você comer jiló? Quem vai sobreviver? Quem vai sobreviver? São os mais adaptáveis. Os adaptáveis. Claro. Os adaptáveis. O cara que só come se tiver feijão é o primeiro que vai morrer. Vai morrer, perfeitamente. É o primeiro que vai morrer. É isso aí. Ele não tem feijão, ele não come. Não come. Porque não tem feijão. E eu já falei desse assunto também, até de comportamento. Eu não vou na festa porque tem tal pessoa lá. Que importa se tem tal pessoa? Então, a sua ausência não será notada jamais. A sua presença, sim. É verdade. Entendeu? A presença será notada. Pô, aquela pessoa fez uma diferença lá. Então, eu prefiro, né, pecar até pelo excesso que pela falta. Pelo excesso que pela falta. Né? Não, mas é verdade, é verdade. Hoje está tudo muito rápido. Eu falo que está todo mundo muito raso. Muito raso. Muito raso. Então, se discute por tudo, sem muito conteúdo, se briga por pouco, por nada,
né? A linha não se põe- tá muito tênue essa linha entre o brigar e o não brigar. Sim. É uma coisa, e assim, e não é mais uma briga você. É uma briga facebookiana. Sim, é coletiva. É coletiva, porque eu brigo com você, daí eu Isso. coloco lá no meu status lá. As pessoas são como são, porque de repente, Isso, tá. aquela Aí, eu tratei disso também. aí começa... E assim, vem os julgamentos, né, sem julgamento, como que chama? As condenações sumárias. Porque até a numa pessoa discussão... não buscou lá, não, mas será que é isso mesmo? Vou checar a fonte, então são as fake news da vida. Exatamente. Uma fake news pode destruir a reputação, pode destruir a vida, pode matar alguém. Alguém pode se suicidar por causa de uma notícia mal Toda empregada. e qualquer situação você tem que ouvir pelo menos 3 pessoas. 3 pessoas, porque claro. 2 vai ter a mesma versão. Agora vamos parar de me enrolar, abre a sua caixinha. Isso, agora vamos para a caixinha, então. Vamos para a caixinha. Perfeitamente. Então vamos lá, agora acabou o assunto. Acabou o assunto. Não conseguimos resolver nada. Não conseguimos resolver nada. Então vamos para a caixinha. Quem tira primeiro? Né? Explicar a caixinha. Explicar. Qual que é a ideia? Explica aí, por favor. A caixinha é o seguinte, esse moço me chamou ontem de última hora para vir fazer um programa e eu falei qual é o assunto, ele falou assuntos aleatórios. Eu falei, assunto aleatório é comigo mesmo. Aí, perfeitamente. Aí eu dei a ideia de uma caixinha de perguntas, eu vou tirar a primeira, vou fazer para o Lopes e nós vamos decorrer sobre isso. Perfeitamente, vamos lá. Será que é aquela? Eu não censurei nenhuma, não, né? Não. Vamos lá. É aquela que você queria. O que é que te traz paz, Lopes? O que me traz paz, cara? Isso, paz. Eu penso, né, Mercedes, que paz, na realidade, é uma busca constante, cara. Né? Eu gostaria de chegar num estado de paz. Então, o que me traz paz? São situações leves, pessoas leves, né? Discussões leves. Será? Discussões leves? Não, aí não, você tá de sacanagem comigo. Mas às vezes eu preciso de... e muito diferente disso. Eu preciso, talvez, não ficar quieto perante uma injustiça, alguma coisa que eu não gostei. Porque se eu ficar quieto também, vai valer a versão da pessoa. Eu até confidenciei, eu acho que nos 2 ou 3 programas passados, que eu tive um problema de vizinho, né? Foi. O vizinho não entendeu o que estava acontecendo lá. E tirou a sua paz. E me tirou a paz. Ele conseguiu me tirar a paz. Só que está errado isso. Ele não poderia ter me tirado a paz. Por outro lado, eu não fui delicado. Você não poderia deixar com que ele tirar a paz. Mas isso também é outra coisa muito bonita. Só vale pro papel aqui, ó. Aí no trânsito, o trânsito me tira a paz. Eu tenho que me controlar, eu sei. Então. Eu sou o cidadão mais tranquilo no trânsito. Você pode fazer a pior bobagem que for na minha frente. Sabe por que pode eu até parei? bater em mim, no meu carro. Tem seguro, caramba. Sabe deixa por que quieto. eu parei de dirigir? Eu evito. Eu dirijo, evito. Gente, não dá. Eu sou aquela pessoa toda certinha, respeito a faixa de trânsito, não passo nas piranhas vermelhas, né? Porque aqui é a única cidade que tem piranha, né? Ali no pedestre ali tem 2 piranhinhas. Piranha vermelha, piranha... Não é piranha aquilo? Não sei o que você está falando. É um peixinho que seja. Peixinho, tá, que bonitinho. Então, eu não passo no vermelho. Pode não estar vindo carro nenhum, eu passo no verde. Todo mundo fala, pode não passar, não tem carro. Eu sou. Aí eu vejo as pessoas fazendo besteira, eu me irrito. Então, para eu não me irritar, eu evito andar a pé. Então, mas você também está abdicando de uma situação. Você está se abstendo de alguma coisa também. Não. Neutralidade nem sempre Qual é a necessidade? Não sei. Qual é a necessidade de eu pegar o carro, sair 5 horas da tarde aqui nessa avenida para ir tomar café? Não, vou 1 da tarde. Melhor não. É que nós vou 1 da dirigimos... tarde, vou às 8 horas da noite. A gente acaba dirigindo por necessidade. Então, né? não tem então, necessidade. O que me traz paz talvez eu tenho um lugar que me traz paz é o lugar onde eu nasci. Eu fico lá tranquilo, sem estresse, não tem nem sinal de celular. Eu fico lá pilotando um eremita. No eremita. Exatamente. No arquétipo do eremita. Exatamente. Aquela coisa assim. Embora eu seja com outras pessoas, um tio, um primo, eu estou na minha solitude, né? Isso me traz paz. Eu preciso estar nos lugares também. De repente, uma festa me traz paz, de repente, mas eu preciso estar lá, eu preciso estar confortável. Não que eu sou um ser social, estou convivendo com outras pessoas. Só não gosto da sociedade. Só não gosto da sociedade. O que te traz paz? O
que me traz paz é eu estar em paz comigo mesmo. É eu fazer aquilo que eu acho que é o correto para mim. Sim. Isso me traz paz. O que é correto para você? O que você estar em paz consigo próprio? O barulho lá de fora te incomoda ou não? Isso é falta de paz, cara. Paz é quando o barulho, O barulho é lá de fora, o barulho é lá de fora. O ruído lá de fora não te incomoda. O que me incomoda são os meus barulho, barulhos. né? Sim, o que me incomoda são os meus barulhos. Sim. O que tira a minha paz são os meus barulhos. Os barulhos de fora são os barulhos de Então fora. você está em paz. Sim. Mas que barulho seu que te incomoda, por exemplo? Melhor não. Então eu tiro agora ou não? Eu tiro agora ou não? Aê. Nós vamos tirar... Não, olha, ele tirou um monte. Larga a mão. Aí, tá bom. Larga a mão. A pergunta agora é para você. É. Isso é boa. Isso é boa. Como você... Não precisa falar nada de idade, de nada. Como você se vê daqui a 5 anos? Mais velha. Olha! Que beleza, hein, cara? Se Que você não falasse, cara, eu não ia descobrir, não. Como é que eu me vejo daqui a 5 anos? Ainda conseguindo amarrar o meu tênis. Mas 5 anos é pouco. Não, não é, Lopes, não é. Não, é pouco. Você me olha assim, você me vê assim, você fala assim, nossa, aquela coisa toda. Isso aqui é tudo medicado. Medicado. Eu faço atividade física, eu faço atividade física 5 vezes na semana. Danço. Então, mas que dúvida que você tem, então, que você vai amarrar teu sapato daqui a 5 anos? Por isso que eu falei pra você, que daqui a 5 anos eu vou estar mais velha. Sim, mas não é muito mais velha, ainda que tá. Nós estamos entrando próximo da terceira idade, né? E a idade é uma... Você falou, né? A idade é uma mercadoria. É uma merda. Uma merda. Melhor idade não. Melhor idade é 15, 16. 15, 16 anos, Se só de melhor idade é para... Aí coloca nós lá para fazer A única coisa de melhor idade agora é que a gente tem uma visão diferenciada. A gente tá falando pro público da terceira idade também, cara. Também, mas eles têm uma visão diferenciada. Mas, meu Deus do céu, envelhecer, você não tem como comparar isso. Envelhecer, não tem, claro, você não tem. É questão de, não tem. de aceitação. De aceitação. Os limites, eles são... Os limites não. Veja bem, eu fui limpar um quarto essa semana em casa, um quarto que eu limparia em 2 dias, faz lá 2 meses que eu estou limpando o quarto. Mas, nossa, olha, você dança, nossa, você faz atividade, nossa, você pesca, nossa, você mergulha, nossa, você corre, nossa... E o que tem tudo isso com 60 anos? Tem um desgaste nisso aqui. Sim, claro. Claro. Você já entendeu? não faz com a mesma desenvoltura que você faria com 50, com, talvez com 40. Com 40, com 30. Sim, você entendeu? Não faz. Não faz. Mas, em compensação, a visão que eu tenho do mundo hoje é panorâmica, né? Conforme a gente é mais novo, nossa visão é linear. Agora a minha é panorâmica. Panorâmica, claro. Entendeu? E é necessário que seja. Nossa velocidade é velocidade de cruzeiro. Você está olhando uma coisa de uma muito mais aberta, você já tem experiência, você já passou por muitas circunstâncias, muitas coisas. Você já imaginou agora, daqui a algum tempo, assim, eu com a plaquinha de idoso descendo? Então, mas você falou pouco, 5 anos é pouco. Eu projetaria um pouquinho mais. 10 anos? 10, 20. Mais velho. Qual que é a média de vida? Nossa, eu pretendo estar dentro de uma clínica. Sim, é o que eu de quero. De preferência aqui de Caraguá, assim, que tem um lago. Eu já falei pro meu filho que eu quero o meu chalé de frente pro lago. Pro lago, perfeito. Ficar segurando a vara, assim. Segurando literalmente. Pescando, só alegria, né? Lógico. Eu tenho, assim, um medo muito grande. Isso é um medo. Tem uma das perguntas aí que fala de medo, né? Um medo muito grande de depender das pessoas. E, fatalmente, a gente vai depender das pessoas. Então, eu de alguém, procuro... ainda que você pague, não seja da tua família. A gente já tratou desse assunto aqui. Eu procuro, assim, procrastinar isso aí o mais longe possível. Eu acho que é por isso que eu faço tanta coisa, entendeu? Levar isso para mais longe possível, porque eu acho que eu vou sofrer muito. Eu vou sofrer muito. Eu tenho essa consciência. É que é tudo um grande mistério, né? A gente não sabe, né, por quais circunstâncias que a gente vai passar, né? Porque é tudo, você falou de linha tênue, né? A linha mais tênue que eu acho é a linha entre a vida e a morte, embora a gente não tenha essa consciência, né? Inclusive, nós não temos a consciência. Eu sempre cito aqui Heidegger, né, que fala que nós viveremos autenticamente a partir do momento que a gente tenha noção ou consciência da nossa finitude. Porque a gente vive como se a gente fosse ver o resto da vida. A gente briga, a gente não fala com parente, a gente briga Eu vivo hoje.
Eu vivo agora. Agora eu tô aqui no tudo bem, Lopes. você- Agora eu tô aqui. Eu tenho pretensão de dançar forró à noite. Pretensão. Sim. Mas eu não não tô te falando pertence. mas não me pertence. É, você não Mas tem não me certeza que você pertence. vai Eu não fazer tenho isso, certeza né? que eu vou fazer. É, Eu tenho planos de, sim. mas não é certeza. Sim. Eu tenho certeza que eu estou aqui, agora, nesse exato momento. Então, daqui a 10 anos, não sei. Ah, o que você vai fazer no Natal? Na onde? No Natal? Não sei. O que eu vou fazer no Natal? Onde é que você vai estar no Ano Novo? Vamos viajar? Eu não sei se eu vou chegar no Ano Novo. Mas também não. A gente não sei, dá a impressão que é resignação isso. Planeja-se. Isso. Planeja-se. Claro. Com É planos até o que te Bs. mantém vivo também. Com planos B, tá? Se eu não estiver aqui, eu vou Será estar que, aqui. Não sei se plano B. Eu não penso que tenha que ser plano B, não. Não. O plano B. Você planeja, né, você é planeja a ir pra... perspicácia da pessoa. Ela, Né, você mas- está andando numa estrada, furou o pneu. O que você tem que fazer? Tem que trocar o pneu. Você fala, eu vou para a estrada e vai furar o pneu. Aí eu vou ter que trocar. Não, Mas eu não falei que é assim. não, não sei. O que você está falando é mais ou menos assim. Não. Assim, Nossa, chegar, vamos se não para chegar. Porto de Galinhas no final do ano. Chega lá, quebra o pé, não vai, não dá certo, aquela coisa toda, daí você faz o quê? Você se frustra? Tá muito- Não, tá muito eu vivo compartimentado agora, isso aqui. agora, já. Perfeitamente. Já. Será que todos temos essa condição de agora? Física, psicológica, emocional e financeira? Não sei, cara. Nossa, a minha financeira eu não posso nem viver Né? agora. Quanto tempo aí, João? 51. 51. Ó, a gente só respondeu, eu fiz nem a réplica, nem a tréplica dessa pergunta. Daqui a tá 5 bom. anos. Então nós vamos deixar essas outras perguntas para uma outra oportunidade. Tá bom, Mas especificamente para isso, eu achei interessante. Só que aí eu peço para minha audiência, né? Vocês gostam de mim ou não gostam de mim? O que tá pegando? Ninguém responde eu a mim mesmo, pô. Eu não sei o que será de mim daqui a 5 anos. Eu sei que será mais ou menos parecido. Eu tenho perspectiva de conduzir na minha vida, de vivendo, aquela que a gente vai... A bagagem ela vai diminuindo. Essa frase é interessante, parece um lugar comum, uma frase pronta, né? Um clichê, mas eu estou me desprendendo de bagagens, né? Do que... Você está levando só o que é leve. Porque ela é Só aquilo que te cabe. o necessário, talvez. Não sei como é que a gente poderia falar. Mas é né? assim mesmo. Na jornada da vida, a gente tem que se desprender de uma série de coisas. Sim. E o que é prosperidade para você? Prosperidade O que é uma a minha... pessoa próspera? Você é próspera? Nossa, eu respiro e já sou próspera. Você é próspera. Eu respirei e já sou próspera. Muito bem. Apesar de que cada vez que eu respiro, eu crio radicais livres. É verdade. Ação, Mas reação. a oxidação é bom para o corpo ou é mal? Mal. Mal. Oxida, porra. Oxida. Mas não sei se... Oxida. tem que ver melhor aí. Eu acho que a oxidação para o corpo é bom, não é? É ruim. Ou é ruim? É ruim. Você Não, perde. oxidação Oxidação pro corpo é Para o bom? corpo é bom. Para o metal não é. Para o ferro não. Mas corpo. tudo bem. Depois o pessoal que conhece melhor aí vai ver. Não dá. É. Dá pra ver. Mas é isso. Aí tem uma pessoa que eu conheci há um tempo aí, trabalhou com a gente, né, amiga do Evandro, a Cali, ela falou que a prosperidade é a ausência da necessidade. É a coisa mais linda que tem no mundo. E é verdade, não é? É a ausência da A necessidade. ausência da necessidade. Né? O que te Você- faz necessário hoje? Então, o que é necessário para você viver? Né? Pode ser rico, pobre e tal. Né? Olha, Ele é próspero sinceramente, porque ele tem um iate, porque ele tem Não, isso tudo... bilhões isso na tudo, conta bancária. Só não. que o que é necessário para ele viver? Ele só vai comer, sei lá, R$100 por dia, comer bem. 100, não, comer mais, né? R$1.000. R$1.000, ele come uma coisinha pequenininha, aquele Minha resposta. prato inglês, francês. Paz. É necessário. Paz, para mim, é extremamente necessário. É extremamente... É vital eu estar Mas em paz. você tem paz sempre, todo dia, em todos os momentos da tua vida? Procuro ter. Tá, então é uma Porque busca. eu simplesmente eu faço assim. Ah, brigou com fulano, não sei o quê, fulano não ligou, não disse, aquela coisa toda. Esse problema é meu. Eu tenho plena certeza que eu não fiz nada, então não é meu. Isso é problema dele. Quer ligar, não quer ligar, se a fulana vai falar, se não vai falar, se vai dançar, se vão me chamar para dançar, é problema dos outros. Eu danço sozinha. Isso você sabe, né? Eu danço sozinha. Isso, claro. Entendeu? Dançar e, principalmente, como se ninguém estivesse te olhando. Exatamente. Né? Exatamente. Isso é liberdade, Isso não é é isso? liberdade. Verdade. Isso é liberdade. É você dançar Leveza, né? sem
achar que a pessoa está te questionando. te questionando. Tanto e tal. que você sabe, né, que eu tô aqui, a gente vai dançar um tango. Ó, que beleza, hein? Eu mal sei dançar o forrobodó. O pessoal acha que eu danço igual o Siri, assim, cara. Ah, não interessa. Dança Você do vai virar Siri. um guaiá. Vai virar um guaiá. Você vai. Guaiá, né? Siri, Perfeito. não. Tá mais pra Siri, guaiá. tá mais pra guaiazão, assim, entendeu? Mas Guaiá não dança tango. Né? Difícil. A dança. Será? A dança, meu filho, vai ter que dançar. Ai, eu vou Foi dançar, a vou proposta que eu te fiz pra estar aqui. E se me chamar tá de bom. novo é outra dança. Perfeitamente. É a caixinha. As suas. É lugar comum esse, é um clichê também. Suas considerações finais. Parece um debate aqui, né? Não? Nossa, considerações finais? Sim, senhora. Sobre o programa? Sobre tudo, sobre o que você tem a dizer. Faz um Maravilhoso. resumo. Né? Uma coisa boa, conversa leve, Sim. bate-bola, tranquilo. É uma conversa, você falou tudo, você falou de É uma entrevista. conversa. Você chegou a sugerir um momento aí que seria uma entrevista. Mas Não, eu entrevista quero fazer. é aquela que você chega e fala assim, mas seu nome é Isso, tal, o que onde você fez você da tua mora, vida, tal, aquela o que coisa você faz da chata. sua vida, tal. Isso, É um monólogo, né? É um monólogo, não, é um diálogo, mas é mais Sim, monólogo sim. para quem responde. Maravilhoso, consideração 10. É bacana. Pode chamar aí que a gente vem, mas dá prazo. Dá Isso, prazo, perfeitamente, tá? né? Eu realmente Dá prazo, peço perdão. tá? E na realidade você foi generosa em aceitar o convite, né? Pra tapar esse Paz buraco. no coração. Pra tapar esse buraco. É ter paz no coração, Paz no isso coração, aí, cara. paz. Não, mas o programa, algumas pessoas que eu convido, as pessoas não querem, que são, eu respeito, né? Tem uma pessoa que poderia dar uma contribuição aqui espetacular, profissionais, né? De diversos setores aí, né? Médico, advogado, você é professora, já tinham me falado, não traga uma professora e tal, mas outras professoras também de outras matérias, Sim, né? deveria. Então, são contribuições, e é o que eu quero de alguma forma contribuir. Esse nosso papo vai ficar, a gente vai passar e a conversa fica ali, o canal do YouTube vai ficar o resto da Você vida. já imaginou? Então. Pelo amor de Deus. Você veja bem, hein? Pip, Não, por isso que o papo tem que ser realmente mais comportado, né? Porque aí a gente coloca aí para criança também e tal. A audiência aumenta, não sei se Audiência aumenta. Kids. A audiência Kids. Programa né? Kids. Não, mas Kids eu acho que é pior, né? Tem que ser para adulto, que aí eu acho que tem a publicidade é menos limitado. Mas é isso, então é bacana te receber da mesma forma e é o que eu quero, é um bate-papo, né? Que seja interessante. Eu cobro algumas pessoas, legal, ouvi teu programa, né? Mas a pessoa não precisa necessariamente ver o programa, ela pode ouvir também, Pode né? Pode ouvir. colocar no carro e tal. Sim. E eu falo sempre no final do programa, né? Então, se você gostou, né? Curta ou descurta, né? Compartilhe. Pelo bem ou pelo mal, olha, foi bom, foi ruim, ver a quantidade que falaram. Isso. O negócio é repercutir. Repercutir, claro. E pode dar um dislike também, eu percebi Dislike, isso. Porque pode também. como é que chama? Pode dar. Como é que chama? É uma resposta tanto positiva como Positiva, negativa. Então a gente vai ver Eu o que tenho uma foi palavra que eu feito sempre de me negativo e da próxima. Interação. Mas tem outro nome, não é interação, não. Não, mas mesmo tanto positivo como negativo, ele faz parte. O dia faz parte da noite. Perfeito. Então Né? tá bom. Tá tranquilo. Então, obrigado aí pela audiência. E quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Se inscrever não tem problema. Não. Um não grande dói. abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Mercedes. Tá? Pode, Lopes. Perfeitamente. Posso terminar esse programa, senhor? Pode terminar? Pode, Lopes. Pode, Lopes. Perfeitamente. Um abraço a todos.